Voltando a Gênesis 20, eu fiquei de continuar esta pregação, inclusive o título é o mesmo, Pecou, aguente as consequências. É a segunda parte de duas partes. Eu vou ler o capítulo novamente para podermos pegar o contexto. É melhor do que eu explicar tudo de novo. Então, Gênesis 20, nós vamos ver aqui o patriarca Abraão numa fase baixa da sua fé, numa circunstância que ele entrou muito infeliz e que é muito rica, por outro lado, porque nos dá muitas lições, inclusive lições do que não fazer e também lições de como Deus age, de como Deus valoriza as coisas. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, estou em Gênesis 20, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar, como comentei na época, que é perto da faixa de Gaza, como conhecemos hoje. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte, por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: esse favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo o quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa história. Não podemos dizer uma bela história, mas quase uma triste história, mas bem realista, conforme os corações dos homens que são falhos, mesmo os que são crentes, mas temos nossas partes baixas, nossas fases de envergonhar a tua face. Então, obrigado pelas lições, obrigado
pelo que vamos aprender, aprendemos na semana passada sobre isto e que ainda temos a aprender hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vimos então que o erro de Abraão foi dizer uma meia-verdade de Sara, dizendo que ela era irmã dele, mas omitindo o principal, que ela era sua mulher. Algo muito mais significativo do que o fato dela ser sua irmã, claro. Por que ele fez isso? Medo, já vimos. E as consequências? Vimos 5 consequências disso, já vimos também, recapitulando, levou Sara a enganar também. Ele enganou e fez com que a mulher dele também enganasse, porque ele pediu ela para fazer esse favor, um favor muito, muito errado. Segundo, Abraão ficou sem a mulher. Então a tentativa errada de evitar um problema causou outro problema. Terceiro, perturbou pessoas inocentes. O rei adoeceu e as mulheres da casa dele ficaram estéreis. Quarto, Abraão passou pela vergonha de ser duramente repreendido por um rei pagão. E quinto, foi obrigado a confessar a sua fraqueza publicamente, na frente de um povo estranho, perdendo a oportunidade de ouro de dar um testemunho bonito de Deus, e ao contrário agora dando margem a que dissessem que Deus é este, que não protege os seus escolhidos. Ele tem de usar de meias verdades ou meias mentiras para poder sobreviver. Perdeu uma bela oportunidade. Já vimos isto, quero mais algumas lições tirar deste texto com vocês. Primeira, Deus dá altíssima importância ao propósito no coração. E isso nós vimos acontecer aqui com Abimeleque. Ele argumentou: Senhor, na sinceridade do meu coração eu fiz isto. Ele me disse que ela era irmã dele. Ela me disse a mesma coisa. Então eu a tomei para minha mulher, certamente para o harém dele, como eu comentei semana passada. Então, e Deus, de maneira muito sensível, isso disse no versículo 6, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Por isso impedi que a tocasses e tal. Esse é um segredo valiosíssimo da vida cristã. Acho que as crianças aprendem isto. Que o homem vê o exterior e Deus vê o coração. Isso foi dito lá para Samuel. Deus disse para Samuel isso, não vou até a passagem, no 1 Samuel 16, 6 e 7. E muitas outras partes na Bíblia tem essa verdade de que Deus vê o interior, Deus vê o coração. É importante o que você faz ou o que você deixa de fazer, sem dúvida é importante, mas mais importante do que você faz é o motivo pelo qual você fez. E mais importante do que você não fez é o motivo pelo qual você não fez. Então, para Deus, o que passa no seu coração é mais importante do que você faz. Nessa prova aqui, o legalista tira 0. Porque é o legalista que valoriza exageradamente as suas obras, os seus fazeres, os seus não fazeres, o que faz, o que mostra, o que aparece. Ele acha que isso é a vida cristã, no seu sentido mais básico, de mostrar um comportamento, e só isto, desprezando o que passa no interior. Aí se dá muito mal com Deus. Os fariseus eram mestres nisto e encontraram resistência duríssima da parte de Jesus Cristo, como vocês sabem, duríssima. E faziam boas obras. E eram homens que tinham coisas para fazer, mostravam e adoravam mostrar as coisas. Então, o problema é quando se dá uma importância exagerada ao que se faz, ao que se mostra, e não
se preocupa em cuidar do coração para que aquilo que está mostrando seja coerente com o que está aqui dentro. Não é que o que se faz não seja importante, claro, nem o que se deixa de fazer, a parte externa, a parte comportamental, visível, nossa, é extremamente importante. O bom testemunho, luz do mundo, não se coloca uma lâmpada embaixo de uma vasilha, mas se expõe lá em cima, claro, mas tem que estar coerente com o seu coração. Outra coisa muito valiosa, prática para nós: se o crente erra, mas ele errou, bem intencionado, isso é importante para Deus. Tudo bem, de boa intenção o inferno está cheio, né? Tem essa expressão. Eu sei disso, que boa intenção não é tudo, e não serve como desculpa para tudo. Tudo bem, mas há um aspecto da vida cristã muito importante em que, sim, a boa intenção vale diante logo de quem? Do Deus juiz todo-poderoso que vai nos julgar e disciplinar ou não disciplinar, é Ele que vai resolver. Então é importante saber que boa intenção, sim, a sinceridade do coração, sim, é válido diante de Deus. Então o crente pode perder um pouco o medo de errar, o medo de fazer coisas desastradas ou que não devia ter feito. Não estou falando de questão de pecado, que é diferente, mas até isso pode ser aplicado. Senhor, eu errei, aliás, eu reconheço, eu pequei naquilo, mas eu não tinha percebido que o caminho que eu estava entrando ia levar nisso, eu não tinha visto as consequências, o tamanho da tolice que eu estava fazendo. Senhor, perdoa, eu fiz com boa intenção, eu não estava pensando que ia dar nisso que deu. Irmãos, isso é importantíssimo na nossa vida cristã, isso nos ajuda muito a sermos até mais um pouco mais ousados no que a gente faz, se está de acordo com o coração. Então essa lição considero muito importante. Segunda, a importância de uma pessoa está na sua relação com Deus. Não sei se você achou um pouco estranho, eu achei, sempre acho quando leio essa história. Espera aí, Abraão foi que fez toda essa confusão, um erro dele, crasso, por medo de morrer, tudo errado. Aí Deus diz que Abraão vai interceder por Abimeleque. Esse aqui errou sem saber, esse aqui errou de coração, quer dizer, na sinceridade do coração, ao ponto do próprio Deus dizer: eu sei, eu confirmo, Abimeleque, que tu fizeste com sinceridade do coração. Então, esse que errou, fez tudo de uma maneira atravessada, vai ter que interceder por esse inocente. E se esse aqui não interceder por esse aqui iria morrer. Então tinha duas condições para ele não morrer. Primeiro, devolve a mulher do homem, que você não sabia que era a mulher dele, mas devolva. Segundo, ele vai ter que interceder por você. Senhor, tem uma coisa errada aqui, parece ironia, está invertido. Não está invertido. Há uma explicação. Por que tanta consideração de Deus com Abraão? Nesse caso, o culpado da história. Porque a consideração de Deus não era tão grande com Abraão, era com ele próprio, Deus. Abraão era profeta, muito bem. Profeta de quem? Esse é o segredo. Profeta de Deus. Abraão foi um patriarca, exato. Quem fez de Abraão um patriarca? Quem mandou Abraão sair de Ur da Caldeia, deixar a parentela dele e vir para a terra prometida? Quem fez a promessa? Quem tomou a iniciativa? Quem estava protegendo Abraão? Quem iria fazer a descendência de Abraão numerosa como as estrelas no céu, como as areias do mar? Quem iria fazer? Deus.
Então ele era um escolhido de Deus, um profeta de Deus. Abimeleque, eu não quero saber o que Abraão fez nesse sentido, não quero saber desse Deus, quer saber de tudo, mas estou apenas explicando, ou melhor, não quero saber, talvez seja melhor dizer, não vem ao caso nesse contexto todo aqui. Ele não deixou de ser profeta meu, porque errou, ele foi falho, ele foi fraco, ele temeu pela vida dele, eu sei disso tudo. Mas ele não deixou de ser meu escolhido. O que pesa neste homem não é a coragem, que ele mostrou que não tem, coitado, pelo menos agora, não é a ousadia, não é a honestidade, não, ele embaralhou tudo aqui, mas não é isso que dá dignidade a este homem aqui. Sabe o que é? É que ele tem a minha graça sobre ele, ele é um escolhido meu, ele é um profeta meu. Cuidado com este homem, Abimeleque, porque a minha mão, o meu interesse, os meus olhos estão em cima dele. Nele, é em mim que está a importância deste homem. Está explicado? A importância dos crentes aos olhos de Deus não é por valores inerentes ao próprio crente, mas porque ele pertence ao Deus Todo-Poderoso. Quero ler uma sequência muito interessante em Efésios capítulo 1, vamos até lá. Efésios 1, versículos vamos ler de 3 a 7, diz assim, Efésios 1, 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pulemos para o 13. Falando de Cristo, aqui no versículo 12, Cristo, em quem, agora no 13, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isso aqui daria uma pregação espetacular, por causa da sequência dos termos que tem aqui: abençoados, escolhidos, predestinados, redimidos, selados e, no fim, tornados propriedade pessoal dele. O apóstolo Pedro disse que nós somos propriedade particular, exclusiva, peculiar de Deus. É aí que está a importância de um crente. A sua, a minha, não pelo que somos na essência nossa, porque é muito ruim a nossa essência. Se alguém vai num banquete que um rei oferece, e ele rouba do rei alguma coisa, da casa do rei ali, do palácio, é gravíssima a ofensa dele. Talvez até poucos muitos vão se admirar dizendo: esse camarada é doido, roubou do rei, no palácio do rei, na mesa do rei, roubou. Como pode? Aí alguém poderia botar: mas o que ele roubou mesmo? Seria pouca importância dizer, roubou uma pérola do rei, ou roubou um guardanapo da mesa do rei. Pouca importância.
não é a pérola em si, nem um guardanapo em si, é que pertenciam ao rei, e ele teve a ousadia de roubar do rei, está liquidado. Então o crente é assim, ele é alguém do rei, do Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa que acontece com nós, que mexam com a gente, perturbem a gente, estão mexendo com propriedade pessoal, exclusiva, particular, do soberano Senhor Jesus Cristo. Então, o crente, a importância do crente, entenda isto. E eu vou falar um pouquinho disso hoje à noite, é uma passagem totalmente diferente, mas tem algo a ver, eu vou aproveitar. Guarde isto. Sua dignidade é muito grande como filho de Deus, pertencente a Deus, uma dignidade que lhe foi dada pelo grande digno. Digno é o Cordeiro. Ele lhe deu, ele me deu essa dignidade que é dele. Terceiro, a sensibilidade de Deus quando o ofendido intercede em oração pelo ofensor. Interessante, isso dá o que pensar. A Bíblia diz que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo, lá em Tiago. Então, a gente já sabe que a oração do justo, do crente, que é justificado pela fé em Cristo, ela é poderosa. Mas não fala especificamente do poder diante de Deus, da intercessão de um crente ofendido orando pelo ofensor. E há duas pistas grandes na Bíblia sobre este princípio. E, na realidade, são mais do que pistas, são fatos. Mas juntando esses dois fatos, então, quase nos autoriza a construirmos um princípio aí. É pista nesse sentido do princípio. Mas é fato. Primeiro com Jó. Lembram? Lá no final, Deus falou com aqueles 3 amigos que aconselharam Jó e não deram bons conselhos para Jó. Deus não se agradou dos conselhos deles e disse: faça um sacrifício para mim e Jó vai interceder por vocês. Muito interessante. Eles não fizeram o que era correto com Jó, julgaram o Jó de uma maneira errada e agiram de uma maneira condenável. E Deus, então, os acusou e poderia ter perdoado diretamente e dito: se arrependam do que vocês fizeram, façam sacrifício em mim, vocês estão perdoados. Mas ele insere Jó, que foi a vítima nessa história. É muito curioso. Então, ele valoriza quando alguém ofendido intercede pelo ofensor. E aqui é curioso que Abraão foi ofendido, mesmo sem intenção da parte do rei lá, mesmo por culpa de Abraão, mas Deus olhou assim, ele foi, pegaram a mulher dele e levou. O homem pegou a mulher dele e levou para o palácio dele. Então ele foi ofendido na dignidade dele. Curioso é que Deus não entrou nem no detalhe de quem é culpado ou não, mas o fato em si pesou. Então agora eu quero que o meu profeta interceda por você. Se ele não interceder, você está liquidado. Que coisa interessante. E eu fiquei pensando, quando você for ofendido como crente, quer dizer, você sendo um crente, quando for ofendido, primeira coisa que nós vamos fazer é pedir a Deus capacidade de perdoar, largueza de coração. Ótimo. Mas vá além, interceda pelo ofensor. Parece que tem muito valor diante de Deus, por essas duas histórias. Parece que pesa de uma maneira especial aos olhos de Deus quando um crente que foi ofendido, de alguma maneira prejudicado, e ele enlarguece o coração, perdoa e ainda pede a Deus: Senhor, tem misericórdia do fulano, tu sabes o que eu sofri na mão dele, mas pela tua graça eu estou perdoando, mas estou achando pouco perdoar. Estou achando pouco, eu vou dar um passo além, vou dar uma segunda milha.
eu vou pedir que tu o abençoes, que tu o ajudes, que tenha misericórdia dele, mais do que perdoar, mais do que dizer, não olha para o que ele fez comigo, não, é mais do que isso, olha e o ajuda, o perdoa, o trata bem, é muito bonito isso, e de alguma maneira misteriosa, tudo indica que funciona assim com Deus. Quarta, se até o pai da fé, como é conhecido Abraão, Paulo o chamou de nosso pai, ele fraqueja na fé, é porque nós somos todos frágeis e precisamos da ajuda de Deus para nos manter saudáveis na fé. Grande pedido os apóstolos fizeram a Jesus quando disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Esse deve ser um pedido constante do Filho de Deus. Todo o tempo, aumenta a minha fé. Ore pelo aumento da sua fé e trate de cuidar dela, de preservar a sua fé. Não vou dizer como, que já seria uma outra pregação. Cada item desse aqui daria uma pregação, mas eu estou apenas resumindo. Cuide da sua fé, porque ela é muito frágil, muito preciosa, mas muito frágil. Então, cuide dela e peça a Deus que a aumente sempre. E último, a parte de Cristo, cuidado com seus heróis espirituais. Tudo bem que tenhamos nossos modelos cristãos para imitar, lendo as biografias, as grandes histórias, os grandes mártires, os grandes crentes do cristianismo. Paulo se autodeclarou um modelo para nós, deveríamos imitá-lo, embora dizendo que ele era imitador de Cristo também. Mas tenha cuidado com um olhar exageradamente, em termos de admiração muito grande, muito desmedida para um outro irmão na fé, seja vivo, seja tenha vivido séculos atrás. Cuidado. Por mais fiéis que tenham sido ou foram, os melhores crentes são muito, muito falhos. O pai na fé falhou feio. Por outro lado, brilhou com intensidade de cegar os olhos quando levantou a mão para matar o filho. Então, uma fé belíssima, mas é humano. Então, quando nós falamos aqui da fé, daquela fraqueza de fé de Abraão, que ele embaralhou tudo, que ele errou muito, não é para diminuí-lo, é para mostrar apenas quem ele era e quem nós somos, graças a Deus, pela graça de Deus sobre ele, e que deu essa fé a ele, que ele brilhou de maneira belíssima, e graças a Deus que também nos dá essa fé, e nos dá o privilégio de, às vezes, mostrarmos uma fé robusta, graças a Deus por essas ocasiões, mas sabendo que muitas vezes nós decepcionamos o próprio Deus, os irmãos ao redor, a nós mesmos. Oh, que fé pequena. Então, quando for admirar alguém, um crente, um herói na fé, admire, mas vá com cuidado, vá de maneira prudente. Às vezes a gente lê biografias, eu leio muito biografias de crentes, e tem algumas que já são conhecidas, são biografias hagiográficas. O que quer dizer isso? Hagios, no grego, é santo. Então, são biografias em que o autor só vê coisas lindas no biografado. É como se Jesus mesmo talvez chegasse perto daquele homem. Estou ironizando aqui, mas biografia assim, às vezes dá vontade de não ler, porque é uma coisa tão bela, tão linda, a fase infantil dele, a fase de rapaz, a fase de homem, o casamento dele, os filhos que ele criou. Olha uma coisa, digo, rapaz, esse camarada não teve pecado, não. Teve, e muito, com certeza. E teve fé robusta, brilhou, talvez, depende da biografia do homem lá, foi queimado numa fogueira, brilhou como crente, amém, por ele, mas vá devagar, com cuidado. Agora você quer ir desmesuradamente para um
ser humano, sem limites de admiração, vá para Jesus Cristo. E aí passe da admiração e chegue à adoração, porque Ele, como Deus, que é também, merece e é digno. E como homem, 100%, não é 99,9%, é 100% digno de ser imitado, porque nunca se achou pecado, falha nenhuma em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estas verdades, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-las e fazer delas uma realidade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso herói máximo e perfeito, nós te agradecemos e pedimos. Amém.